bairro de Mascarenhas, em Baixo Guandu, diariamente o pescador Décio Gonçalves, de 72 anos, sentado em um banco de seu quintal, observa o Rio Doce. Em Regência, distrito de Linhares, a pescadora Miriam da Conceição, de 31 anos, contempla o mesmo rio que generosamente concedia trabalho, alimento e lazer. Miriam e Décio, no entanto, não estão unidos apenas pelo ofício e pelo olhar lançado sobre as mesmas águas. Acima de tudo, o que os torna mais semelhantes é uma dolorosa tragédia manchada de lama e compartilhada com milhares de pessoas. A vida se transformou ao longo do Rio Doce 6 meses após o rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana, em Minas Gerais. Com as toneladas de lama derramadas pela mineradora Samarco, o lado capixaba do maior desastre ambiental da história do Brasil ainda sofre sob uma nuvem de incertezas. Baixo Guandu foi o primeiro município do Espírito Santo afetado pelos rejeitos de minério da Samarco. Em 4 dias, a cidade teve que construir um novo sistema de captação de água. O recurso, que era extraído do Rio Doce, passou a ser retirado do Rio Guandu. O abastecimento do município foi normalizado, mas muitos moradores reclamam do sabor e do aspecto da água fornecida. A coloração mais clara do Rio Doce, que contrasta com a aparência alaranjada dos últimos meses, pode levar desprevenidos a cogitar que os problemas estão se dissolvendo. Em Mascarenhas, comunidade de pescadores de Baixo Guandu, uma parte da população vive do auxílio pago pela Samarco. Outros que ainda não recebem ajuda de custos, vivem como podem, exercendo outras atividades ou contando com a ajuda de familiares e amigos. Aqueles que ganham o auxílio da mineradora dizem que não são informados sobre o tempo que irá durar essa situação. O pescador Décio Gonçalves é um dos afetados pela lama da Samarco que recebem a assistência mensal. O senhor de 72 anos diz que ganhar um valor inferior ao que arrecadava com a profissão não é o único problema. O que eles fizeram, para eles não é nada. Para eles não é nada, mas para nós eles acabaram com a metade dos pescadores da beira do rio. Eu vejo que tem muitos velhos lá para baixo reclamando do mesmo jeito, dizendo que o que vai receber, o que recebeu, não paga o sentimento que ele tem do que ele gostava de fazer. Porque apesar de ser um trabalho pesado, mas é divertido. A pessoa gosta de fazer aquilo, de armar uma armadilha, pegar um peixe, pegar no anzol. E hoje acabou. Colatina, assim como o Baixo Guandu, ainda padece sob as marcas deixadas por esse rio de lama. Na segunda cidade banhada pelo Rio Doce no Espírito Santo, o temor de danos à saúde decorrentes do consumo da água captada no manancial faz grande parte da população não beber e não cozinhar com o produto que chega às suas torneiras. As cenas de filas extensas e confusões geradas por uma má organização na distribuição da água mineral, que a Samarco foi obrigada a oferecer à população de Colatina até janeiro de 2016, já não fazem parte da rotina dos colatinenses. Amparado em resultados de análises feitas pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, o SANEAR, o município voltou a fornecer água captada no Rio Doce. Segundo o próprio prefeito da cidade, Leonardo Deptuski, no entanto, moradores o abordam frequentemente com desconfiança. A professora aposentada Paulina Santana, de 71 anos, ainda estoca água distribuída pela Samarco em casa. Além disso, a aposentada também compra galões para beber e cozinhar. Paulina se emociona ao lembrar de famílias que não podem pagar por uma alternativa à água fornecida em Colatina. Eu choro até por ver famílias que não podem comprar água e dar para os seus filhos água do Rio Doce. Tem família assim, Colatina. Triste. O que vai ser o fim dessas crianças amanhã? No município de Linhares está Regência, onde o rio se encontra com o mar. Conhecida principalmente pelas boas ondas para os surfistas, a pequena vila tem grande parte de seu povo ainda sem receber auxílio da mineradora. A qualidade da água oferecida à população também é uma das principais queixas entre os moradores. Esses e outros motivos levaram os habitantes de Regência, no fim de abril, a fechar a estrada que dá acesso à localidade em protesto contra as faltas de perspectivas e contra o que consideram descaso da Samarco, responsável por danos irreparáveis às vidas de muitas dessas pessoas. A pescadora Miriam da Conceição estava na manifestação que bloqueou a entrada de Regência. Ela, como pescadora, ainda não recebeu o cartão fornecido pela Samarco aos atingidos. Miriam, apesar de exercer a mesma profissão do marido, consta apenas como dependente do companheiro, o que dá direito a receber um valor de mais 20% calculado sobre o salário mínimo oferecido pela mineradora. No fim de abril, como os rendimentos da família caíram,
e com um dos 3 filhos queimando em febre, Miriam não teve dinheiro para levá-lo a um médico em Linhares, já que Regência não conta com esses profissionais. Não tinha condições de pegar meu filho e levar meu filho para Linhares, porque esse pagamento que bate de R$ 1.800 é todo dia 5. Quando eu tinha meu peixe, todo dia eu tinha dinheiro. Em 2 de março deste ano, a Samarco assinou junto às suas controladoras Vale e BHP Billiton um acordo com os governos federal e dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. O pacto prevê uma série de programas de recuperação social, ambiental e econômica. Apesar de ter sido assinado no início de março, o acordo ainda não foi homologado pela Justiça. No termo, está estabelecida a criação de uma fundação que irá gerir um fundo que terá a partir de 2018 aportes financeiros anuais que podem totalizar R$20 bilhões. Já entre 2016 e 2018, o plano é que a Samarco disponibilize R$4,4 bilhões para realizar as ações de recuperação. Atualmente, as populações que vivem às margens do Rio Doce no Espírito Santo ainda têm grande parte de seus problemas sem resolução e enxergam um futuro turvo, como uma água enlameada. 6 meses depois do rompimento da barragem de Fundão, além de terem que lidar com todos os efeitos de uma tragédia de proporções catastróficas, as pessoas que dependem do Rio Doce para viver suportam um período de seca severa, que castiga ainda mais uma gente incansável. Reportagem Rafael Monteiro de Barros. Descendo as Minas Gerais, o Rio Doce ultrapassa a divisa do Espírito Santo no município de Baixo Guandu. Suas águas, antes utilizadas para irrigar plantações, para dar de beber a pessoas e animais, e de onde pescadores arrancavam seus peixes, deixaram de ser as mesmas. Depois do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais, a vida na primeira cidade capixaba banhada pelo Rio Doce se modificou. A comunidade de Mascarenhas, formada essencialmente por pescadores, ainda enfrenta as dificuldades deixadas pela tragédia socioambiental. Nas casas, o que se vê é um amontoado de redes de pesca e barcos apodrecendo sob o tempo, que não se acanha em passar enquanto os problemas continuam sem solução. Décio Gonçalves é um dos pescadores profissionais de Mascarenhas que foram obrigados a parar de pescar. Com 72 anos de idade e 72 anos de Rio Doce, como ele mesmo gosta de frisar com um certo ar de orgulho, Décio foi arrancado de dentro do rio pelas circunstâncias. Antes da lama da Samarco varrer quilômetros de manancial, ele alega que ganhava entre 4 e 5 mil reais por mês. Hoje, sua renda é o auxílio oferecido pela mineradora, um salário mínimo, mais 20% desse valor por cada dependente e uma cesta básica paga em dinheiro. A sensação de interromper uma vida inteira dentro de um rio é praticamente intraduzível, mas Décio Gonçalves tentou explicar em meio a lágrimas o tamanho dessa tragédia coletiva e ao mesmo tempo particular. O sentimento é tão grande que não dá nem para falar direito. Eu estou nesse rio aí, eu chegava no rio, não levava nem água para beber, eu chegava, botava a mão assim, bebia até encher a barriga. Água limpa, sadia. Eu não dava resíduo na rede. Hoje você bota uma rede, ela vira um painel de limbo preto, um trem que não tem jeito, você tem que botar no cloro, no sabão em pó para limpar. O sofrimento do veterano também é sentido pelo pescador Romildo Lopes, de 37 anos. As despesas continuam a chegar e, para completar a renda familiar, que agora se resume ao auxílio pago pela Samarco, Romildo vai colher café em uma fazenda. Os ganhos de sua família caíram drasticamente, como ele mesmo conta. Tô vendo só da ajuda da Samarco, né? R$1.000 e poucos que ele paga a gente por mês aí, entendeu? Mais nada. Eu ganhava 4, 5 mil reais todo mês, eu ganhava, arrancava no Rio Doce. A gente é uma tristeza tão grande, né? Que a gente foi criado dentro desse Rio Doce, né? E agora você olha assim, não pode ver ninguém no Rio Doce mais, não pode dar uma pescada, não pode tomar um banho mais, não pode mais nada. É uma tristeza mesmo para nós, todo mundo aqui em Mascarenhas. Os pescadores de Mascarenhas não sofrem apenas com a perda de renda e com o afastamento compulsório do rio de suas vidas. Muitos consideram que são tratados com descaso. Eles, que conhecem os peixes do Rio Doce como poucos, não confiam na qualidade do pescado, mesmo que a pesca esteja liberada no local. Também não sabem até quando vão receber o auxílio pago pela Samarco e se sentem inseguros por isso,
já que restaram poucas atividades econômicas para realizarem. Segundo os habitantes, o posto de atendimento da mineradora em Mascarenhas, que tinha 3 atendentes, passou a contar com apenas 1. Eles alegam que o horário de atendimento é muito reduzido, de 9 da manhã a 1 da tarde, e que, na maior parte das vezes, a pessoa que trabalha no posto fornece apenas um número de telefone 0800 para que os moradores possam tirar suas dúvidas. Nesse cenário de incertezas, o pescador Luciano Batista, de 51 anos, conta que a Samarco só esteve presente quando a comunidade realizou protestos. Às vezes que funcionários da Samarco vieram aqui dentro de Mascarenhas sob pressão, para vir aqui resolver a situação de cartões que estavam atrasados. Eu fiz o meu cadastro, mas até hoje o meu cartão não veio. Aí não dava atenção, aí fazia aquele protesto ali, juntava aquele monte de gente, tocaram fogo na linha aí, para poder chamar a atenção deles. Nessa circunstância eles estiveram aqui. Agora, para falar a respeito aí do que eles vão fazer ou do que eles não vão fazer, nunca apareceu ninguém. O desamparo sentido pelos moradores de Mascarenhas não é o único problema que persiste 6 meses após o rompimento da barragem de Fundão. No Rio Doce quase seco, a água está muito mais clara que há pouco mais de um mês. No entanto, as pedras tingidas de vermelho e o solo submerso que, quando revolvido, mostra a presença dos rejeitos de minério, mantém o temor de que a lama depositada no leito e nas encostas do rio volte a descer em um próximo período de chuvas. A qualidade da água também continua sendo uma preocupação. Segundo a prefeitura, análises mostram que a água que passou a ser captada no rio Guandu está própria para consumo humano. Os técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE, de Baixo Guandu, são obrigados a manejar um recurso com características diferentes das encontradas no Rio Doce, ao mesmo tempo em que abastece uma cidade de quase 30 mil habitantes. Ainda há necessidade de realizar melhorias no sistema de abastecimento, de acordo com o prefeito Neto Barros. No entanto, os cerca de 30 milhões de reais necessários estão além da capacidade do município. Neto Barros diz que é preciso fazer o barramento, a tubulação de captação e ampliar o reservatório de tratamento. A prefeitura também espera conseguir garantir o esgotamento sanitário. Para pagar tudo isso, Baixo Guandu precisa do dinheiro que será disponibilizado no fundo criado a partir do acordo entre a Samarco e os governos federal e dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. O acordo, no entanto, ainda não foi homologado pela Justiça. Reportagem Rafael Monteiro de Barros. A aparente tranquilidade de Colatina 6 meses depois de estourar a barragem de Fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, não remete aos dias turbulentos vividos pela população, quando o abastecimento de água foi interrompido após serem detectados os primeiros sinais da contaminação do Rio Doce. Com a volta do fornecimento de água pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, SANEAR, o espaço público deixou de ser palco das cenas de filas enormes, com pessoas disputando galões de águas que a Samarco foi obrigada a distribuir para a população. No período em que a água do Rio Doce parou de ser tratada e distribuída pelo SANEAR, a única alternativa para grande parte da população era enfrentar as confusas distribuições de água mineral oferecida pela mineradora. A disputa por esse bem tão necessário chegou a produzir episódios violentos, como o esfaqueamento de um homem após um desentendimento em uma fila de distribuição de água. Essa rotina revoltosa não está mais presente. Entretanto, é preciso ir além da superfície para perceber que as sequelas deixadas pelo rio de lama marcaram os colatinenses. Os moradores da cidade não confiam mais na água que voltou a ser captada no Rio Doce. É muito comum conversar com pessoas pela cidade que compram água mineral ou buscam o recurso em alguma nascente. Essa é a situação do aposentado Geraldo Boani, de 65 anos, que leva de uma nascente no bairro São Brás mais de 100 litros a cada 6 dias. O aposentado não é o único que faz isso. Segundo Geraldo e outros moradores que coletam água da mesma fonte, é comum que se formem filas que vão do tanque instalado no terreno até a rua que passa em frente ao local. Tudo isso pelo temor de contaminação pela água do Rio Doce. A gente sabe, né, mostrar o negócio dos peixes que estão contaminados aí na Semana Santa, e a gente fica com medo, né, receio de, né, pegar no uso dessa água, você poder pegar uma doença, né? Ao mesmo tempo em que Geraldo Boani enchia seus galões, o pedreiro Wallace Pimenta, de 23 anos,
carregava o porta-malas de seu carro com 200 litros de água. A cada 15 dias, ele coleta essa quantidade que divide entre a própria casa e outras 3 famílias. A desconfiança em relação à água do Rio Doce não está baseada em um receio infundado. Tanto o aposentado Geraldo Booni quanto a esposa de Wallace Pimenta tiveram coceiras e ficaram com a pele irritada após tomarem banhos com a água fornecida pelo Sanear, como conta o pedreiro, que passou a dar banho no filho Samuel, de 5 meses, apenas com a água coletada na nascente. Ela tomava banho e depois que ela saiu do banheiro, o corpo dela saía todo empolado. Ela tinha até parado de tomar banho na água do Rio Doce um tempo, aí depois voltou de novo. Meu menino, nós preferimos não dar banho nele na água, porque ele tem a pele muito sensível, né, e achamos arriscado. Beber e cozinhar com a água que chega às torneiras das casas não é algo que se faz com tranquilidade plena em Colatina. O próprio prefeito da cidade, Leonardo Deptuski, admite que é abordado pela população que frequentemente manifesta o temor de consumir a água captada no Rio Doce. Se em casa muitos evitam consumir esse recurso, é natural que comerciantes evitem oferecê-lo aos seus clientes. Esse é o caso do dono de restaurante Fábio Dautio, de 42 anos, que busca água em um sítio para fazer toda a comida vendida no seu estabelecimento. Fabinho, como é conhecido, precisa ir 3 vezes por semana à propriedade rural para coletar 1.500 litros a cada viagem. Com isso, o restaurante tem um custo maior de funcionamento, como explicou o comerciante. Teve, assim, um custo maior. Você teve que comprar uma bomba, você tem que disponibilizar um carro para ir toda semana, né, buscar essa água. Gera um custo. Se para alguns comerciantes a situação teve que ser contornada dessa maneira, na zona rural, o panorama, que já é delicado por conta da seca, ficou ainda mais complexo. Plantações e criações de animais dependem diretamente do uso de água de boa qualidade. Com o Rio Doce contaminado pela lama da Samarco, lavouras inteiras foram perdidas em inundações de rejeitos de minério. O proprietário rural José Antônio Rossi, de 54 anos, é um desses agricultores prejudicados. Das plantações de cacau, banana e milho, quase tudo foi perdido. Apenas metade do cacau resistiu. Para matar a sede do gado, José Antônio Rossi abriu um poço e retirou os animais de perto do Rio Doce. Atualmente, as atividades começaram a se normalizar mais por conta do esforço do agricultor que por ajuda da Samarco. Ele conta que foi visitado poucas vezes por representantes da mineradora. Os prejuízos que teve não foram pagos. Dos 9 empregados com carteira assinada, José Antônio teve que dispensar 6. A solução foi tocar a vida como pôde, na terra que ele acredita ter perdido muito valor. O terreno, por ser beira de Rio Doce, quando eu comprei, eu paguei tipo assim um ágio no terreno, porque é um lugar que tem disponibilidade de água. E a gente, claro que procura água, não procura só terra. Terra todo lugar tem, né? E a gente chega numa situação dessa aí, quer dizer, o terreno que se valia, antes desse negócio aí, uns 150 mil por alqueire, e hoje não vale 50. Que ninguém quer, no beira do Rio Doce, é igual a Chernobyl. Você fica em Chernobyl, quem quer lá? Pode dar de graça. Nas zonas rural e urbana, a qualidade da água ainda é uma grande preocupação dos colatinenses. Por isso, o prefeito Leonardo Deptuski, mesmo que alegue que são feitas análises diárias da água captada no Rio Doce, diz que Colatina trabalha para ter alternativas de captação caso, em um próximo período chuvoso, o manancial seja afetado novamente pela lama depositada ao longo de seu leito. Para isso, a cidade planeja coletar água nos rios Santa Maria e Pancas e na Lagoa do Limão. Atualmente, o volume que é permitido retirar dessas fontes é de 300 litros por segundo. A cidade, no entanto, consome 400 litros por segundo. Depois da enxurrada de lama da Samarco passar por Colatina, o que restou a moradores do campo e da cidade foi se adequar à nova realidade, ainda que sem o amparo necessário. Reportagem Rafael Monteiro de Barros. É em Regência, destino de surfistas, santuário de tartarugas marinhas e comunidade de pescadores, onde o Oceano Atlântico finalmente bebe o Rio Doce. No dia 22 de novembro de 2015, um domingo melancólico para a população local, Regência perdeu parte de seu semblante de paraíso terrestre com a chegada da lama da Samarco, que anunciou novos tempos muito atribulados para os cerca de 1.000 habitantes dessa vila do município de Linhares. 6 meses depois, a tragédia se agravou em vez de se solucionar. Desde a noite do último dia 27 de abril,
os moradores da pequena comunidade interditaram a via que dá acesso ao local, para reivindicar soluções em relação aos cartões de auxílio pagos pela Samarco e a falta de informações. A estrada segue bloqueada até que resoluções mais satisfatórias sejam apresentadas. Segundo o presidente da Associação de Comerciantes de Regência, Messias Calimã, os moradores não vão permitir que saiam da vila as boias que foram usadas para tentar proteger o estuário da invasão da lama. Uma reclamação comum dos moradores é relativa aos auxílios pagos pela Samarco. Muitos alegam que os critérios para obter os cartões não são claros e que o benefício foi negado a muitas pessoas que teriam direito, enquanto pessoas que sequer são de regência foram ao local, fizeram o cadastro e receberam um cartão fornecido pela Samarco. A pescadora Miriam da Conceição, de 33 anos, é uma das pessoas que participaram do bloqueio da entrada de regência. Ela ainda não recebe o auxílio pago pela Samarco. O marido de Miriam, que é pescador, recebe o auxílio que totaliza cerca de R$ 1.800, somados um salário mínimo, mais 20% desse valor pela esposa e por cada um dos 3 filhos, e uma cesta básica paga em dinheiro. Apesar de também ser pescadora, Miriam não recebe um auxílio em seu nome. As explicações dadas por funcionários da Samarco para que ela não receba o benefício diretamente não são claras, de acordo com a pescadora. A explicação deles foi que eu fiquei sem perfil, o que eu falei não era verídico. Aí também que meu marido recebia mais ou menos o que ele recebe hoje nesse cartão. E falaram ainda que eu que coloquei isso lá, que meu marido recebia mais ou menos isso, que é esse salário de R$ 1.800. Eu falei, nunca coloquei isso lá, nunca. Eu disse, não, jamais, eu não coloquei isso lá. Eu falei, até inclusive falei com a menina, eu quero que você me mostre onde foi que eu coloquei isso. Depois me mostra, porque eu sei ler. Ela, Miriam, neutralizou ela. Não falou mais nada, nem me mostrou mais nada. Além da pesca, que está proibida na foz do Rio Doce, outra atividade econômica essencial para a regência é o turismo. Depois da chegada da lama da Samarco ao local, os visitantes desapareceram. Donos de pousadas recebem poucos hóspedes e mantêm os negócios como podem. Adenilson Nogueira, de 63 anos, é um desses pousadeiros prejudicados. Nogueira toca o negócio ao lado da esposa. Não recebe auxílio da mineradora, apesar de ter sido profundamente afetado. A maior parte dos hóspedes que aparecem por ironia são funcionários da Samarco. Com isso, as aposentadorias de Nogueira e da esposa, além de sustentarem o casal, são usadas também para subsidiar a pousada em regência. Com os poucos hóspedes dos últimos meses, a pousada não gerou lucro. O dinheiro que entrou no caixa foi todo usado para manter o empreendimento funcionando. Foi só para pagar a despesa de funcionário. Ganho mesmo, só botar... Eu ganhei alguma coisa, minha mulher ganhou alguma coisa, nada. Graças a Deus nós temos nosso salário, mas quem não tem? Pousadeiro que não tem o seu salário. Os impactos pela tragédia socioambiental são muitos em regência. O motor que gira a economia local era alimentado principalmente pela pesca e pelo turismo. Isso não significa que outros setores não sofrem os efeitos da lama da Samarco. Wellington Fontes, de 41 anos, é um agricultor do distrito de Linhares. A esposa dele, que também tira o sustento da terra, está na mesma situação da pescadora Miriam. É incluída apenas como dependente do marido no auxílio pago pela Samarco, apesar de exercer o mesmo ofício do companheiro. Com a chegada desse rio de lama, o agricultor perdeu toda a produção de bananas, de cacau e de hortaliças. Os prejuízos não foram calculados. Wellington, que era caminhoneiro e acabou perdendo o caminhão em um acidente, viu na roça a oportunidade de refazer a vida. No entanto, ele não esperava que na sua nova vida rural sofreria as consequências da devastação ambiental promovida pela Samarco. Foi a única solução que eu achei para mim poder tentar erguer minha vida, não, pelo menos para manter a minha vida. Foi aqui. Aí eu vim, tirei praticamente tudo que eu tinha e empenhei aqui. E com um ano e meio que eu tinha empenhado tudo aqui, aí aconteceu isso comigo. Aí pronto, aí me acabou mesmo de vez. Aí o restinho que eu tinha, já tinha colocado aqui, a situação minha ficou difícil. Pescadores, agricultores, prestadores de serviços, a lista de afetados em regência é extensa e envolve toda a comunidade local. A ausência de respostas da Samarco e do poder público irrita os moradores, que se sentem negligenciados. Uma das queixas mais comuns dos habitantes de regência está relacionada à falta de transparência e de critérios explícitos na concessão de cartões. Segundo o presidente da Associação de Comerciantes, Messias Calimã, entre as reivindicações da manifestação que ainda bloqueia a entrada de regência, está a apresentação de uma lista com todos os nomes dos beneficiários dos auxílios pagos na vila.
Muitos moradores alegam que pessoas que sequer são do local conseguiram cartões e recebem um auxílio, bem longe dos efeitos da tragédia. A qualidade da água fornecida na comunidade também é contestada. O recurso chega à regência por caminhões-pipa de uma empresa contratada pela Samarco, segundo os moradores. A água é a mesma tratada e distribuída em Linhares. No entanto, grande parte dos habitantes da vila ouvidos pela reportagem alegam que, ao chegar à regência, o recurso é misturado à água de um poço que, após análises, foi considerada imprópria para consumo. Com toda a falta de informação e se considerando quase abandonados, o que restou aos moradores da vila paradisíaca foi a luta pelo que acreditam ser nada mais que direitos. Da estrada bloqueada, pescadores, agricultores, comerciantes e muitos outros querem gritar ao mundo que o drama sujo de lama chegou, instalou-se em regência e, ao que parece, não tem data de partida. Reportagem Rafael Monteiro de Barros. Diante dos efeitos gerados pela enxurrada de lama que escorreu da barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, moradores das cidades afetadas no Espírito Santo enxergam um futuro incerto. Pescadores não sabem quando vão exercer suas profissões novamente, cidadãos não têm ideia de quando poderão beber água sem medo, agricultores não sabem quando vão irrigar suas plantações com a água do Rio Doce mais uma vez. No lado capixaba da maior tragédia ambiental já provocada pela ação humana no Brasil, quando os afetados pela lama da Samarco são perguntados sobre suas perspectivas, a resposta mais ouvida é não sei. Resposta curta, mas cheia de significado. E se as pessoas não sabem, é porque não são informadas adequadamente, não são assistidas de forma eficaz. Em Baixo Guandu, o mercado de pesca profissional de Mascarenhas permanece parado após 6 meses. Com redes e barcos apodrecendo, os pescadores vivem do auxílio pago pela Samarco. Um salário mínimo mais 20% desse valor por cada dependente e uma cesta básica paga em dinheiro. Até quando isso vai durar? Eles não sabem. Voltar a exercer o ofício é algo ainda impensável para muitos. O pescador Romildo Lopes, de 37 anos, é um exemplo. Perguntado se imagina se voltará a pescar no Rio Doce, ele manifesta descrença e contabiliza seus prejuízos. Eu levei muito prejuízo. É muita rede, tarrafa, molinete. Meu barco tá lá em casa, lá tudo pocado, lá no sol lá. Não sei não, acho que não, vai ser difícil, né? Do jeito que essa água, esses peixes contaminados, é difícil voltar a pescar de novo. A água, que também é motivo de desconfiança em Baixo Guandu, vai continuar a ser captada no Rio Guandu, de acordo com a prefeitura. Segundo o prefeito Neto Barros, para fazer captação é preciso confiar no manancial do qual se retira a água. Por essa desconfiança é que está descartado, por enquanto, o retorno da captação no Rio Doce. A população de Baixo Guandu não está isolada com um sentimento de desconfiança em relação à qualidade da água fornecida. Colatina, por ser o único município atravessado e abastecido pelo Rio Doce no Espírito Santo, é a cidade capixaba onde o receio de consumir a água da bacia é maior. A professora aposentada Paulina Santana, de 71 anos, ainda estoca a água fornecida pela Samarco durante o período em que o abastecimento foi cortado em Colatina. Além disso, ela armazena a água que o filho busca em uma nascente. Para estocar todos os galões, Paulina transformou um banheiro de seu apartamento em um depósito. Mesmo que ainda tenha água estocada, a aposentada já se preocupa com o momento em que terá que passar a comprar água mineral. Como teme contaminações derivadas da água do Rio Doce, Paulina não descarta processar a Samarco. Vou ter que comprar, né? A não ser que tem um grupo de pessoas entrando para ver se consegue, né, pela justiça, né, trabalhar para a gente, para ver se a gente consegue a água mineral. Nos locais afetados pela lama da Samarco no Espírito Santo, moradores com quem a reportagem conversou prevêem um futuro de intensificação das disputas para conseguirem garantir condições dignas de vida. É o que acontece em Regência, por exemplo, onde os habitantes bloquearam a estrada da vila e protestam contra a Samarco. O que querem, principalmente, é que todos aqueles que foram prejudicados sejam amparados corretamente e que haja mais clareza na distribuição dos cartões de auxílios pagos pela mineradora. Apesar de ainda lutarem por uma vida melhor, é comum ouvir relatos de desesperança entre moradores de Regência. Com poucas informações, muitos pescadores sequer imaginam quando vão poder tocar seus barcos em busca dos peixes. A falta de perspectivas no lugar onde escolheu viver pode fazer com que o agricultor Wellington Fontes, de 51 anos, volte a ser caminhoneiro.
Ele deixou as estradas quando perdeu o caminhão em um acidente. Depois disso, juntou todas as economias e aplicou em uma propriedade rural em Regência. O Wellington não esperava que em 1 ano e meio perdesse grande parte da produção de sua roça. Vivendo do auxílio pago pela Samarco, o agricultor acredita que o seu destino novamente poderá ser traçado nas estradas brasileiras. Eu penso em voltar para a estrada. Só que hoje eu não vejo uma outra possibilidade para mim estar vivendo sem estar trabalhando. E voltar a trabalhar empregado, esquecer daquilo, né, de não ser mandado pelos outros. Por uma irresponsabilidade de uma firma, eu ser afetado e ter que voltar a trabalhar para os outros. É revoltante para mim isso. Para reparar os danos causados pelo derramamento de lama, a Samarco foi multada por diversas instituições públicas em valores que somam 470 milhões de reais. Nada foi pago. A mineradora recorreu na justiça de todas as penalizações aplicadas. Os recursos aguardam a apreciação do judiciário. Paralelamente, a Samarco, junto de suas proprietárias, a Vale e a BHP Billiton, assinou um acordo com os governos federal e dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. O pacto prevê a criação de uma fundação que vai gerir um fundo contemplado com aportes financeiros da Samarco ou de suas proprietárias. Entre 2016 e 2018, 4,4 bilhões de reais devem ser aplicados nesse fundo. A partir de 2018, os valores podem chegar a 20 bilhões de reais. Os recursos ainda não começaram a ser depositados pela empresa. O acordo foi homologado nesta quinta-feira, dia 5 de maio. No dia 3 de maio, prestes a se completar 6 meses do rompimento da barragem da Samarco, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, após concluir uma série de estudos, propôs uma ação contra a mineradora e suas controladoras, pedindo o pagamento de 155 bilhões de reais, valor quase 8 vezes maior que o previsto no pacto da empresa com os governos federal, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Ainda sobre o acordo firmado entre poder público e mineradora, pessoas afetadas pelo desastre e organizações não governamentais contam que os atingidos não participaram diretamente da construção do pacto. Segundo o prefeito de Colatina e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Leonardo Deptuski, o acordo precisava ser firmado com celeridade, por isso não foi possível ouvir todas as comunidades afetadas para saber exatamente quais são suas necessidades. No entanto, ele garante que o acordo é abrangente o suficiente para amparar os afetados pela lama da Samarco. De Baixo Guandu à Regência, em meio a uma catástrofe que não cessou, o futuro é incerto para as milhares de pessoas afetadas pela onda de rejeitos de minério no Espírito Santo. Esses moradores vivem como podem, enquanto a lama derramada continua a produzir efeitos devastadores. 6 meses após a tragédia socioambiental que matou 19 pessoas em Minas Gerais e causou danos imensos a milhares de pessoas, ainda há muitos problemas sem solução e muitas perguntas sem respostas ao longo das águas do Rio Doce. Reportagem Rafael Monteiro de Barros.